perguntar primeiro qual é a interpretação que o Instituto Transparência Internacional coloca sobre transparência diante de um cenário de conflito, extrema disputa, né, de discursos, e principalmente quando a interface tecnologia acaba sendo o instrumento principal de diálogo nos processos das organizações. Boa. Bom, quando a gente fala de transparência, a gente pode exemplificar com a própria transparência pública, né? A gente sabe que a transparência é um princípio, é um conceito que não se aplica só ao governo, a governos, né, ao setor público. Então, hoje, empresas, instituições internacionais, né, organizações da sociedade civil, organizações não governamentais, todas são cobradas por serem transparentes. Mas quando a gente fala em transparência pública, a gente quer dizer as informações, né, a disponibilidade de informações, portanto, públicas, que os cidadãos necessitam obter para saber o que os governos estão fazendo, inclusive com seus próprios recursos. Então, para que a transparência pública exista, né, existem uma série de ações, leis, políticas públicas que subsidiam a abertura dessas informações. E a transparência não implica só na abertura, na disponibilidade dessas informações, mas também na capacidade dos cidadãos e cidadãs utilizarem esses dados, compreenderem, né, e utilizarem essas informações. As novas, que não são tão novas assim, né, mas as tecnologias digitais, os meios, ferramentas, ambientes digitais, na verdade, são grandes potencializadores da transparência. Então, quando a gente pensa que antigamente, lá quando a lei de acesso à informação, a primeira lei de acesso à informação do mundo, foi a lei de acesso à informação da Suécia, de séculos atrás, né? Diferentemente da nossa e da maioria dos países, que data de algumas décadas atrás. Mas lá quando a primeira lei de acesso à informação do mundo, da Suécia, lá no século XVIII, ela foi promulgada, jornalistas e qualquer pessoa, pesquisadores, que quisessem acesso à informação pública sobre o governo da Suécia tinham que acessar os prédios, departamentos governamentais e copiar legislações, documentos públicos. Hoje a gente tem acesso a um mundo de informações e dados, né, inclusive de forma diária, em formatos abertos, legíveis e processáveis por máquinas, que permitem o cruzamento com diferentes bases de dados públicas, e tudo isso só é permitido por conta de tecnologias digitais. Então, na verdade, tecnologias e ferramentas digitais podem ser grandes aliadas da transparência pública, e é por meios digitais, né, que governos divulgam diariamente dados sobre suas atuações em todas as áreas e todo tipo de política pública, sobre saúde, educação, contas públicas, emendas parlamentares, projetos de lei, todos os dados e informações sobre os processos, as políticas públicas, as contas públicas devem estar disponíveis, fortalecendo a transparência pública. Maria, como que fica, qual a situação hoje do processo de transparência dos governos frente a um universo cada vez mais de conflito, de guerra, né, e de retorno de alguns regimes autoritários que buscam o controle desse processo dialógico com o espaço público onde está a sociedade? Essa é uma ótima pergunta, porque infelizmente, de fato, a gente vive, né, em pleno século XXI, no fim de 2023, a gente acompanha diariamente, né, os processos de duas grandes guerras e de diversos países, né, ou com governos autoritários ou em processo de autocratização. Então, o que a gente vê por meio, inclusive, de pesquisas da Transparência Internacional, como é o caso do IPC, o Índice de Percepção da Corrupção, que é um índice anual produzido pela Transparência Internacional, que avalia a percepção das pessoas em relação ao nível de corrupção existente nos países. Então, não é uma avaliação sobre a corrupção existente em si, mas de que modo as pessoas avaliam que naquele país há mais ou menos corrupção. É o maior índice de corrupção do mundo, engloba mais de 180 países e territórios,
e já acontece, né, é atualizado há mais de 20 anos. Então, é um índice muito abrangente, robusto. E o que é que a gente vê nesse índice? Que o autoritarismo, países ditatoriais, muitas vezes países em guerra, anda lado a lado com a opacidade e não raramente com grandes escândalos de corrupção. Claro, é por meio da opacidade, né, que casos de corrupção não são nem investigados. É o caso, por exemplo, da ditadura militar brasileira, né? Hoje a gente já tem vasta evidência de que naquele momento da ditadura militar no Brasil, né, até a redemocratização, houve diversos casos de corrupção, mas que não eram noticiados, não eram investigados, né, não tinham órgãos de controle independentes para realizar investigações e também não tinham imprensa livre, né, independente, para noticiar casos de corrupção que eventualmente viessem à tona. Então, o que a gente vê com o IPC, por exemplo, é que o autoritarismo anda lado a lado com a opacidade e com a corrupção. Quando a gente olha nesse índice, né, os países que estão no topo ali das menores percepções de corrupção estão justamente democracias muito consolidadas, como é o caso da Dinamarca, da Finlândia, da Nova Zelândia. Por outro lado, quando a gente olha no índice, né, ali os países em que há maior percepção da corrupção, ou seja, que as pessoas avaliam que ali no país há muitos casos de corrupção, estão justamente autocracias, ditaduras, países em guerra, como é o caso da Síria, da Somália e da Venezuela. Então, normalmente, né, quanto mais democrático um governo, quanto mais o governo preza por valores e princípios democráticos, mais transparente ele é. No Brasil, nós avançamos ou retrocedemos nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, nesse período pós-pandêmico e antes da pandemia? Eu vou responder essa pergunta em dois momentos, né? Se a gente olha para os últimos 20 anos, em uma série temporal maior, a transparência pública avançou muito no Brasil. Então, em 20 anos, a gente criou, né, órgãos de controle responsáveis pela produção da transparência e do combate à corrupção. No caso do governo federal, é o caso da CGU, a Controladoria Geral da União, que foi ganhando cada vez mais força e independência, mas também no caso dos estados, né, a criação das Controladorias Gerais dos Estados. A gente promulgou a principal lei de acesso, principal lei de transparência, né, que é a nossa Lei de Acesso à Informação de 2011. A gente foi liderança na principal organização internacional pelo governo aberto, que é a Open Government Partnership. O Brasil, em 2011, foi um dos cofundadores dessa parceria para o governo aberto, que é uma organização internacional que fomenta práticas de governo aberto em mais de 70 países ao redor do mundo, e o Brasil foi uma liderança internacional no tema. Eu estou super feliz em ver que a gente está voltando a ser pouco a pouco, mas também é verdade que quando a gente olha para os últimos 4 anos, né, sobretudo nos anos de governo Bolsonaro, a gente viu uma série de retrocessos, e isso é importante a gente ficar atento, porque não tem nenhum avanço, né, que não possa um dia sofrer retrocesso. É a mesma coisa com democracias, né? Não há nenhuma democracia que a gente acredite estar completamente consolidada. Se olha para as democracias mais antigas do mundo, maiores, como o caso dos Estados Unidos, que também não possam sofrer retrocessos eventualmente. Foi o que a gente viu no caso da transparência. Então, nos últimos 4 anos, a gente viu uma série de ataques, inclusive à nossa lei de acesso à informação. Então, tentativas de restringir o alcance da lei de acesso à informação, a retirada de dados e informações públicas do ar. Quando a gente olha para a pandemia, por exemplo, né, houve diversos apagões de dados com esses dados que eram extremamente relevantes para salvar vidas naquele momento, para desenhar políticas públicas capazes de combater o vírus naquele momento. Então, a gente, não por coincidência, né, também era um governo que, em diversas frentes, atacou as nossas instituições democráticas e nossas instituições também de combate à corrupção. Então, esses processos caminharam juntos
Eu espero que a partir de agora, e eu acredito que sim, em alguns casos, né, algumas perspectivas, a gente já está retomando, né, e tentando correr atrás do tempo perdido e dos ataques que a gente sofreu no campo da transparência nos últimos anos. Quais os principais desafios que a sociedade tem em termos de transparência para manter os direitos conquistados no século XX? Ah, muito boa pergunta, Ana Lúcia. Bom, são muitos desafios, né? O primeiro é que esse nunca é um direito completamente garantido, de modo que a gente possa relaxar, né? Não monitorar mais o poder público, sempre há chance de retrocesso. Essa é uma grande lição que a gente teve nos últimos anos. Segundo, né, que ainda existem, do ponto de vista da integridade, uma série de dados e informações que são super importantes de estarem disponíveis e nem sempre estão disponíveis para o controle social, né, para que cidadãos, eu e você, possam acessar e acompanharmos, né, a atuação dos governantes. Por exemplo, a Transparência Internacional Brasil desenvolve anualmente um índice chamado Índice de Transparência e Governança Pública, a sigla é ITGP. Nesse índice, a gente olha para os governos subnacionais. Esse é um dos principais desafios, né? Se, por um lado, a gente vê que há 20 anos, no nível federal, o governo federal brasileiro vem criando, fortalecendo e aprimorando seus mecanismos de transparência, portais de dados abertos, política de dados abertos, a gente pode pensar em diversos desses mecanismos. Por outro lado, no nível subnacional, ainda existe uma desigualdade muito grande nos níveis de transparência encontrados. Então, essa nossa avaliação, que é anual, mostra, por exemplo, que nos governos estaduais brasileiros, nos 27 estados, existem estados, né, que têm níveis de transparência altíssimos. Então, por exemplo, na nossa última avaliação, os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rondônia, ficaram muito bem posicionados, mas, por outro lado, existem estados que ainda, por exemplo, estão criando suas controladorias gerais dos estados, que são esses órgãos, né, responsáveis pela promoção da transparência, que ainda estão promulgando suas leis de acesso, suas políticas de dados abertos, fortalecendo suas leis de acesso à informação, criando equipe para promoção da transparência e combate à corrupção. Então, ainda existem muitos desafios no nível subnacional. Quando a gente vai para o nível municipal, mais ainda, uma boa parte dos municípios brasileiros, por exemplo, ainda não contam com lei de acesso à informação, que são esses instrumentos, né, responsáveis por permitir que qualquer pessoa peça, né, a qualquer hora, informações públicas que não estão ainda disponíveis proativamente e precisam ser respondidas por esses pedidos, inclusive com prazos bem rígidos. Então, boa parte dos nossos municípios brasileiros ainda não contam com os instrumentos mais básicos para a promoção da transparência. Então, existem muitos desafios no nível subnacional, mas a gente pode falar também de desafios temáticos, né? Quando a gente fala que um dos melhores remédios para o combate à corrupção é justamente a transparência, que é por meio da transparência, né, que a gente consegue ver a atuação pública, identificar possíveis maus usos, né, das verbas públicas, detectar fraudes, ilegalidades. Em muitos temas, inclusive sensíveis, né, que apresentam altos riscos de corrupção, a gente não tem ainda acesso a dados bons, atualizados, né, disponíveis. Então, por exemplo, quando a gente fala em obras de infraestrutura, né, grandes obras, construções de portos, aeroportos, petrolíferas, hidrovias, ferrovias, hidrelétricas, que foram, muitas dessas obras foram alvo, né, de casos de corrupção nos últimos anos. No Brasil, até hoje, a gente não tem ainda bons dados e acesso a informações, né, sobre contratos, sobre licenciamentos ambientais, dessas grandes obras de infraestrutura. Mas também quando a gente fala sobre incentivos fiscais, beneficiários finais de empresas, lobby, né, quem se encontra com autoridades públicas, em qual momento, né, quem são esses
profissionais que fazem lobby, relações governamentais, como é mais conhecido, as agendas das autoridades, né? Ainda existem muitas lacunas de dados e informações, inclusive dados que seriam extremamente relevantes para o combate à corrupção. Então, existem muitos desafios, né? Acho que uma mensagem final é que a população, né, que quiser se inteirar sobre essas pesquisas que eu mencionei aqui, pode encontrar tudo nos sites e redes sociais da Transparência Internacional Brasil. Anualmente, a gente faz índices de transparência, avaliando os governos subnacionais, mas também as assembleias legislativas estaduais. Esse é outro enorme desafio, por sinal, né? Quando a gente olha as desigualdades no acesso à informação entre os poderes da República. Então, talvez o poder executivo seja o mais transparente, mas quando a gente olha para o poder legislativo e para o poder judiciário, ainda existem enormes dificuldades de acesso, por exemplo, aos salários, né, de juízes e outras autoridades do poder judiciário. Ainda existem dificuldades de acesso a dados sobre os processos legislativos, né, entre outros. Então, os desafios são muitos e a gente precisa de aliados nessa causa, né? Então, a gente convida todo mundo a conhecer os níveis e déficits de transparência também da cidade que você mora, do estado que você mora. A Transparência Internacional também produz uma série de guias passo a passo, né? A gente estimula que cidadãos, outras organizações da sociedade civil locais, né, façam suas próprias avaliações de transparência e a gente tem ferramentas e recursos para isso. Então, a gente disponibiliza uma série de metodologias, guias de transparência, né, inclusive temáticos, ambientais. A gente tem um guia de transparência para avaliação em obras de infraestrutura, então qualquer pessoa interessada em realizar esse tipo de avaliação de transparência pode contar com os nossos materiais, né, e documentos de referência, que tem muita coisa bacana para que a sociedade se engaje, né, nessa luta, que no fim das contas é uma luta por mais direitos, né? A gente acredita que a transparência é um primeiro passo para que os cidadãos possam participar, né, por exemplo, dos negócios públicos, né, de consultas públicas. Então, o primeiro passo é se informar, mas também participar e colaborar com os governos, né, e com o poder público de diversas formas. Muito obrigada, Maria. Desculpa aí a inconveniência da conexão, mas foi muito legal. E a gente está aqui, qualquer coisa, tá? E convidada também a se integrar nessa nossa plataforma aí que quer, de forma voluntária mesmo, mudar um pouco a cabeça das pessoas, dos gestores. Devagar a gente chega lá. Poxa, eu que agradeço, viu? Muito obrigada pela oportunidade, conte com a gente.